Podeis assentar, meus amados irmãos, com a Bíblia aberta, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós lemos do versículo 1 ao versículo 10, eu quero refletir com vocês, nesses minutos, sobre a suficiência da graça, a graça que é suficiente a nós. E já iniciando, falando sobre a suficiência da graça, quero dizer a vocês que a graça, ela não nos isenta do sofrimento. O que é graça? O que é graça? Alguém vai responder, graça é o favor imerecido de Deus. A graça é um ato do amor de Deus, algo que nós não merecemos, ou seja, o favor imerecido de Deus. Mas a graça também é a resposta de Deus à necessidade do homem. Eu vou repetir, a graça é a resposta de Deus à necessidade do homem. A graça também é o favor soberano. A graça não é só o favor soberano, mas é o favor salvífico que Deus exerce. Esse favor salvífico que Deus exerce ao nos outorgar as suas grandes bênçãos sobre aqueles que não têm méritos em si mesmo. Isso é graça. Então, graça é o favor imerecido de Deus. Estamos refletindo segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 10. Falando da suficiência da graça, então, alguém vai dizer, a graça é o favor imerecido de Deus. A graça é algo que é o bem que nós recebemos de Deus, sendo que merecíamos mal, mas então nós recebemos o bem. Isso é chamado de graça. Mas a graça também é a resposta de Deus à necessidade do homem. Isso é graça. A graça também é o favor salvífico, soberano, que Deus exerce ao homem, que Deus outorga então as suas bênçãos sobre aqueles que não têm méritos em si mesmo. Isso é graça, favor imerecido de Deus. O salmista no Salmo 63, verso 3 vai dizer, a tua graça é melhor do que a vida. Ou seja, o teu favor é melhor do que a vida. O que recebemos da tua parte é melhor do que a vida. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, verso 9, diz que o Senhor diz a Paulo, a minha graça te basta. Olhando no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, nós devemos observar que Jesus era cheio de graça. Jesus é aquele cheio de graça, e que através dele, de Cristo Jesus, nós então recebemos dele toda a graça, e somos alcançados dia após dia, sobre essa graça sobre graça, ou essa graça superabundante sobre nós. Então a graça, ela se torna suficiente. E nós devemos entender que a cada manhã, essa graça se renova em nós, a cada manhã essa graça de Deus, ela é derramada sobre nós. Nós devemos entender que esta graça, ela é rica, que essa graça ela é abundante, que essa graça é superabundante, que essa graça é multiforme e suficiente para nós. Então, a graça, ela é suficiente, mas
como eu disse na introdução, a graça não nos isenta dos sofrimentos. Apesar da graça ser abundante, apesar da graça ser rica, apesar desta graça ser soberana, apesar dessa graça ser superabundante, essa graça não nos isenta do sofrimento. É exatamente o que Paulo disse no capítulo 12, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então essa graça é suficiente para nós. Pela graça, Efésios capítulo 2, verso 5, nós somos salvos pela graça. Pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos aceitos, pela graça nós fomos eleitos, pela graça receberemos os céus, pela graça receberemos a vida eterna. Mas a graça, enquanto nós vivemos aqui, ela não nos isentará do sofrimento, não nos isentará. Então, em suma, nós nos movemos, nós existimos pela graça. Vivemos, existimos pela graça. Mas como a graça não nos isenta do sofrimento, Jesus então nos alerta que devemos esperar por problemas. Ele nos alerta que nós devemos esperar por problemas. Ele nos alerta no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, que nós devemos esperar por problemas porque eles virão. Ele disse no capítulo de João, do Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Ele nos alertou sobre isso. Ele disse que o mundo nos odiaria, assim como o odiou, também odiaria todos aqueles que foram chamados por ele. Ele nos alertou que no mundo nós teríamos sofrimento. Apesar de nós ouvirmos aí um evangelho triunfalista sem Cristo, uma cruz sem Cristo, um evangelho que tudo é vitória, tudo é vitória, tudo é vitória, e as frases são lançadas, você deve rejeitar, você não tem que aceitar, porque você não pode sofrer, afinal de contas você é um filho de Deus. Jesus não disse nada disso. Jesus não disse que nós estaríamos isentos do sofrimento, mas o que ele nos diz é que a graça nos basta, e isso é suficiente para vivermos, para nos movermos, para existirmos. A graça é suficiente. E Jesus dizendo, e nos alertando e nos avisando, que nós teríamos dificuldades nesse mundo, teríamos sofrimentos nesse mundo, porque Ele mesmo experimentou diversos sofrimentos nessa vida. Jesus mesmo padeceu, sentiu na sua própria carne todo o sofrimento, toda a nossa agonia, toda a nossa tristeza, todas as nossas dificuldades. Embora ele sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 8, vai mostrar isso, que embora ele sendo filho, ele experimenta, ele sofre, ele padece, mas ele aprendeu em obediência por todas as coisas que ele sofreu. Então, quando nós olhamos para a graça e também olhamos para o sofrimento, e quando olhamos para o capítulo 12 do apóstolo Paulo está nos dando uma aula, um ensinamento de que ele tem aprendido com o seu sofrimento. E ele vai dizer: eu me gloriarei ainda mais. Se for para Deus ser glorificado, se for para Cristo ser exaltado, então eu prefiro sofrer ainda mais, porque então eu trarei a glória para Cristo. Assim como Cristo exaltou o Pai, adorou o Pai em seus sofrimentos, assim importa que todos nós, através dos sofrimentos, mas nós não estamos sozinhos no sofrimento, nós temos a graça ao nosso favor. Graças a Deus temos a graça ao nosso favor. O que seria de nós em muitos momentos de sofrimentos e angústia? O que seria de nós se não fosse a suficiência da graça? Se não fosse esse favor de Deus para conosco? O que seria de nós?
como enfrentaríamos as circunstâncias da vida, como enfrentaríamos as surpresas que batem em nossa porta, sem pedirmos, sem convidá-las, mas graças a Deus, pela graça. Então o sofrimento, sem dúvida, faz parte do plano de Deus para a vida do seu povo, faz parte, o sofrimento faz parte, a angústia faz parte. Paulo vai dizer que todas as coisas, não é só uma vez, não é só um momento, não é só um dia, não é só uma semana, não é só um mês, todo momento da nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Tudo está dentro do pacote, absolutamente tudo. Ainda que no início nós não compreendemos, mas no final nós vamos entender e compreender que colaborou. Se Deus não tivesse feito isso, se Deus não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse passado por isso, doeu, foi dolorido, foi angustiante, foi sofrido, muitas lágrimas derramadas, mas se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui para contar a história. Então, o sofrimento sem dúvida faz parte do plano de Deus para a vida. No Evangelho de João, o capítulo 15, 18 e 19, Jesus prediz aos seus discípulos que os mesmos seriam hostilizados pelo mundo. Vocês vão ser rejeitados pelo mundo. Muitos não abrirão a porta para vocês, então vocês vão. Aqueles que abrirem a porta para vocês, vocês entrem, pregam o Evangelho. Mas aqueles que não abrirem a porta para vocês, saiam. Batem a poeira dos pés e continuem na sua missão. Mas Jesus disse, vocês padecerão, vocês serão hostilizados. Vocês serão hostilizados. Jesus estava querendo dizer, e isso precisa estar muito bem colocado em nossa compreensão. O que Jesus estava querendo dizer, esta frase, para você nunca mais esquecer. É como se Jesus dissesse para os seus discípulos, o sofrimento para vocês será coisa normal. Então, para nós, o sofrimento tem que estar no nosso entendimento como coisa normal. Por que, irmão Cristian, é normal? Porque você é filho de Deus. Por quê? Porque você está no caminho de Deus. Por quê? Porque os mesmos passos que Jesus percorreu, sofreu, foi crucificado e depois glorificado, é o mesmo caminho que você vai passar. Paulo disse em sua carta, é o mesmo caminho. É o mesmo caminho. Eles sofreram, mas Jesus disse, para vocês será então algo normal. É como Jesus disse, se acostumem, porque a partir de hoje, o sofrimento para vocês deve ser algo normal. Não deve ser coisa que nos espante. Está escrito. Então nós temos que olhar para a Escritura e saber, a graça de Deus nos basta. Por que o mundo odeia então os cristãos? Por que o mundo persegue os cristãos? Por que o mundo hostiliza? Os crentes são hostilizados pelo mundo? Porque Jesus disse que nós não somos do mundo. Nós não fazemos parte desse mundo. Jesus disse, Evangelho de João capítulo 15, verso 19, que nós não fazemos parte desse mundo. Ele disse que o mundo nos odeia, porque o mundo odeia a Jesus. Então o mundo nunca será o nosso amigo. Os sofrimentos, a hostilização será os nossos companheiros. Mas, graças a Deus que temos a graça como a nossa defensora, consoladora, apoiadora, e que nos ajuda, e que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, quando o apóstolo Paulo mostra o seu sofrimento, o espinho na carne, ele entende isso, e ele leva isso para algo didático, de aprendizado. Eu vou usar o sofrimento, eu vou usar essa circunstância que eu estou vivendo, para que eu também, ele compreendeu, para que eu não me exalte, para que eu permaneça
humilde, para que eu permaneça piedoso, para que eu permaneça levando a glória, a adoração a Deus, para que toda a glória de Deus não recaia sobre mim, mas que vá diretamente para Deus. Então isso é importante para o apóstolo Paulo. O sofrimento para ele é uma escola que glorifica o nome do Senhor. O sofrimento para nós deve ser uma escola que vai glorificar o nome do Senhor. O mundo nos odeia, porque o mundo não conheceu a Deus. Então o sofrimento ele é usado por Deus também para nós demonstrarmos a nossa fé. O sofrimento é usado por Deus para nos tornarmos humildes. Humildes. Você já percebeu quando uma pessoa ela está doente ou está com alguma dificuldade difícil, ela se fica mais fragilizada? Já percebeu isso? A pessoa fica mais fragilizada. Ela pode ficar desesperada, pode ficar, mas ela fica mais fragilizada, ela fica mais sensível. Ela tem a necessidade de buscar a Deus com mais facilidade, mais rápido. Porque a ideia parece que ela vai abandonar tudo, pelo contrário, ela se desespera e ela vai buscar a Deus mais rápido. O mundo é assim, o mundo quando está sofrendo, a pessoa do mundo, o ímpio é assim, quando ele está com o pé na cova, ele lembra de Deus, ele corre para Deus, ele pede ajuda, ele se puder, ele faz hora extra em todas as igrejas, ora por mim, me ajuda aí, faz isso aí, faz isso aí. Porque o mundo não conheceu a Deus, o mundo não conhece a Deus. Mas o sofrimento usado por Deus é para que demonstremos a nossa fé, para que tenhamos humildade, para que nós evitemos o materialismo, para que nós anelemos o céu, para que nós venhamos valorizar as bênçãos de Deus, para entendermos então também o sofrimento do outro, e para nos fortalecermos na fé. Então quando eu sofro, quando eu estou sofrendo, quando um irmão chega até mim e diz, eu estou sofrendo, então eu vou ter condições e propriedades para poder ajudá-lo nos seus sofrimentos. Olha, irmão, eu sei o que você está passando, e aí entra a empatia, eu sei o que está acontecendo com você, mas olha, a graça de Deus vai lhe acolher, a graça de Deus vai lhe abraçar, assim como a graça de Deus me sustentou, me abraçou, assim como a graça de Deus que foi suficiente para mim, apesar dela não me isentar do sofrimento, mas a graça de Deus foi suficiente para cuidar de mim. Então você terá condições para ajudar o seu próximo, para compreender, para aprender, para depender exclusivamente de Deus. Então a graça de Deus não nos torna imune aos sofrimentos, por mais consagrados que nós sejamos. Você pode orar a semana inteira, 10 horas por dia, ela não vai livrar você do sofrimento. Você pode jejuar todos os dias, consagrar a sua vida todos os dias, ela não vai te isentar do sofrimento. Mas eu tenho uma boa notícia para você: a graça do Senhor te basta, é suficiente. Confie nisso, creia nisso. Não olhe para o sofrimento como uma punição de Deus, olhe para o sofrimento como uma escola de Deus. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, Deus está querendo levar-nos para caminhos que ainda nós não conhecemos, através do sofrimento. O mundo olha para mim e diz, olha, Deus não te curou, você vai para a igreja, você está tanto tempo na igreja, e você continua nessa situação, fique tranquilo, porque a graça até aqui me sustentou. Eu estou feliz com Cristo, estou satisfeito. Eu estou satisfeito com Cristo. Isso deve ser o cântico, o hino da nossa alma. Isso deve ser o hino que devemos cantar para os nossos sofrimentos. Aquieta minha alma, porque a graça de Deus tem cuidado de mim. Meus amados irmãos, não nos desesperamos, não venhamos ficar preocupados, fique tranquilos, aguarde no Senhor, confia nele, tudo ele fará, confia nele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique tranquilo, Jesus avisou, vocês vão ter sofrimento, mas tem bom ano, eu venci, vocês com Cristo vencerão também. A graça para nós, assim como para o apóstolo Paulo,
Ele diz no versículo 10, segunda epístola, capítulo 12 de Coríntios: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então Deus está conosco, fique tranquilo. Assim como Paulo tem prazer, assim como para Paulo a graça é suficiente e que pode agir no meio das fraquezas, Paulo então traz esta alegria consigo mesmo, dizendo: eu tenho prazer nas fraquezas, na injúria, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Isso é verdade, isso é coisa extraordinária. Talvez você já experimentou essa fase, está muito fraco, e depois dizer: eu não sei como é que eu fiz isso, eu não sei o que aconteceu. Foi o poder de Deus se aperfeiçoando em sua fraqueza. Perceba que todas as vezes que passamos por lutas, dificuldades, passamos por sofrimentos, depois que passamos dessa fase, nós amadurecemos um pouco mais, aprendemos um pouco mais, entendemos um pouco mais. A nossa compreensão, ela é ampliada. Por quê? Pela escola chamada graça. Amém, meus irmãos? Curva a tua cabeça. Nós vamos orar a Deus e pedir ao Senhor que ilumine o nosso entendimento e compreensão, e que o Senhor nos dê graça para viver isso, para viver essa graça nesses momentos. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, nós lhe adoramos, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo teu favor imerecido. Nós te agradecemos, ó Pai querido, pela resposta à necessidade nossa, que vem pela graça. Ó Deus, e nós pedimos nesta manhã que o Senhor nos conceda graça, sim, Senhor, graça para vivermos, Senhor, para experimentarmos, ó Deus, e estarmos atentos, ó Pai querido, orientados e avisados pelo teu Santo Espírito, ó Pai, nesses momentos de dificuldades e necessidades, que nós venhamos lembrar da tua graça, que o Senhor está conosco, nesses momentos de fraqueza, Senhor, nesses momentos de angústia, de perseguições, de injúrias, ó Pai querido, que nós venhamos lembrar que a tua graça está sobre nós, que o Senhor está nos aperfeiçoando, ó Pai, com a força do teu poder. Abençoa os teus filhos, ó Pai querido, ó Deus eterno, clareia, ó Pai, em seus corações e mente, ó Deus, o poder da tua graça, ó Deus amado, a suficiência da tua graça, ó Pai querido, essa suficiência salvífica e soberana, ó Pai querido, Pai eterno, que vem do trono da tua graça. Ó Deus, nos dê graça para vivermos, Senhor, para praticarmos. Espírito Santo, nos faça lembrar de todas as graças que a nós é concedida. Ó Deus, nos abençoe agora na nossa escola bíblica, ó Deus eterno, nos orienta, nos capacita para louvor da tua glória. Esse é o meu pedido e agradecimento no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer aos nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Deus vos abençoe, Deus guarde. Fique com esta palavra: a graça de Deus para a tua vida é suficiente para você. Deus abençoe, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo.